Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 27 ao capítulo 29. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Que bom que você está aqui perseverando na leitura da palavra de Deus. Essa foi a melhor escolha que você teve em 2025, priorizar a palavra de Deus. Eu já quero pedir que você dê aquele like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo no grupo da família, da empresa, dos amigos, convida mais alguém para vir ler a palavra de Deus conosco, ainda dá tempo. Estamos ainda em Gênesis, no início do ano. Então, dá tempo sim de convidar outros para se inscreverem aqui no canal e vamos sim compartilhar a palavra de Deus. Vamos todos os dias ler a palavra de Deus, meditar, aprender e se fortalecer cada vez mais. Deus quer que você esteja, perto dele. Uma das formas é ler a palavra de Deus. É nela que encontramos vida, é nela que nós encontramos força, é nela que aprendemos quem é Deus, o nosso Pai, que aprendemos quem é Jesus, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, o nosso Consolador. Então, capítulo 27, quando Isaac já estava idoso e os seus olhos estavam fracos, maneira que não conseguia enxergar, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele respondeu: estou aqui. E disse-lhe o pai: já estou velho, não sei o dia da minha morte, portanto, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, vai ao campo, apanha para mim alguma caça e faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-me para mim para que eu coma, a fim de que te abençoe antes de morrer. Rebeca estava escutando quando Isaque falou com Esaú, seu filho. Então, quando Esaú saiu para o campo para apanhar a caça e trazê-la, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi o que o teu pai falava com o teu irmão Esaú. Traz-me uma caça e faz um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Portanto, meu filho, dá ouvido agora à minha voz, naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me de lá cabras, 2 boi, cabritos, e eu farei um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. Depois, leva-o ao teu pai para que coma, a fim de que eu possa te abençoar antes de morrer. Porém, Jacó respondeu a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é peludo e eu sou liso. E se o meu pai me apalpar, serei como enganadora aos seus olhos. Assim, trarei maldição sobre mim ao invés de bênção. Pois bem, mas sua mãe respondeu: meu filho, caia sobre mim a maldição, e somente obedeça a minha voz, e traze-o para mim. Então ele foi, tomou, levou para sua mãe, fez o guisado saboroso como seu pai gostava. Depois Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, vestiu Jacó, seu filho mais moço, cobriu-lhe as mãos a pele lisa do pescoço com peles de cabrito e deu ao seu filho Jacó o guisado saboroso, o pão que tinha preparado. E Jacó foi ao seu pai e o chamou: meu pai. E ele respondeu: estou aqui. Que és, meu filho? E Jacó disse ao seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Vins conforme me ordenaste. Agora levanta-te, senta e come a minha caça, para que me abençoes. Isaque perguntou ao seu filho: como foi que achaste tão depressa esta caça, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, mandou até mim. Então Isaque disse a Jacó: aproxima-te, para que eu te apalpe e verifique se és mesmo o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Esaú, que o pai apalpou e disse: é a voz de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Então não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas como a do seu irmão Esaú, e ele o abençoou.
No entanto, Isaque perguntou: Tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: Sou eu. Seu pai então disse: Traze-me a caça, meu filho, e comerei dela, para que te abençoe. E Jacó trouxe a caça e ele comeu. Trouxe vinho e ele bebeu. E disse-lhe mais Isaque, seu pai: Meu filho, aproxima-te agora e beija-me. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo o cheiro da roupa, o abençoou e disse: O cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Que Deus dê o orvalho do céu nos lugares férteis da terra. E fartura de trigo e vinho novo. Sirvam-te povos e nações se curvem diante de ti. Sê senhor dos teus irmãos, e dos filhos da tua mãe se curvem diante de ti. Sejam malditos que te amaldiçoarem, e bendito os que te abençoarem. Então você está percebendo aqui que a bênção proferida sobre Jacó pelo seu pai Isaque está dentro da bênção que foi proferida por Abraão ao seu filho Isaque. Então, estamos tendo aqui uma transferência de bênção geracional. É assim que Isaque acabou de abençoar a Jacó, este saiu da sua presença, do seu pai, e o seu irmão Esaú chegou com a caça. E também fez um guisado saboroso e levou ao seu pai e disse: Meu pai, levanta-te e come a caça do teu filho para que me abençoe. E Isaque, seu pai, perguntou: Quem és tu? E ele respondeu: Sou teu filho Esaú, teu primogênito. Então Isaque, profundamente abalado, começou a tremer muito e disse: Então, quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi de tudo antes que tu vieste e o abençoei, e ele será abençoado. Não tinha como mais revogar a bênção destinada a Jacó. Olhe só, ao ouvir as palavras do seu pai, Esaú bradou com amargura, dizendo ao seu pai: Abençoa-me também, meu pai. Porém, Isaque respondeu: Teu irmão veio com sutileza e te tomou a bênção. E disse Esaú: Não é com razão que ele se chama Jacó? Jacó quer dizer enganador. Já por 2 vezes ele me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora me tirou a bênção. E perguntou: Não reservastes uma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o coloquei por senhor sobre ti, e dei-lhe todos os seus parentes por servo, e enchi de trigo e de vinho novo. Que poderei fazer por ti, meu filho? E Esaú suplicou ao seu pai: Tens uma única bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. E Esaú levantou a voz e chorou. E respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Longe do orvalho do céu, pela tua espada viverás. E o teu irmão servirás. Mas, quando te livrares, sacudirás o jugo do teu pescoço. Então Esaú passou a odiar o seu irmão Jacó por causa da bênção que o pai o havia abençoado, e disse consigo: Os dias de luto por meu pai estão chegando, mas matarei então o meu irmão Jacó. Sua mãe logo ficou sabendo da sentença proferida pela boca de Esaú. E ela logo manda chamar Jacó e diz para ele: Portanto, meu filho, dá ouvido agora à voz da tua mãe, levanta e refugia-te na casa do meu irmão Labã em Harã, e demora-te alguns dias por lá, até que o furor do teu irmão se acabe, a ira dele contra ti termine, e ele se esqueça do que fizeste. Então mandarei te trazer de lá, porque ficaria eu sem os meus 2 filhos num só dia? E disse Rebeca a Isaque: Estou aborrecida da vida,
por causa das mulheres dos heteus. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas dessa terra, mulheres dos heteus como estas, por que deveria eu viver? Isaque chamou a Jacó, o abençoou e ordenou: não tome mulher dentre as cananeias. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, irmão da tua mãe, e toma lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, crescer em número, para que tornes uma multidão de povo e dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência, para que venhas herdar a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim Isaque despediu-se de Jacó e foi para Padã-Arã até Labão, filho de Betuel, arabeu, irmão de Rebeca, a mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e que o tinha enviado a Padã-Arã para lá tomar mulher para si, e que, tendo abençoado, havia ordenado que ele não tomasse mulher dentre as cananeias, e que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe e foi a Padã-Arã. Assim Esaú entendeu que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Então, Esaú foi a Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. Olha só, vamos dar uma pausa aqui para você entender algo. Esaú já tinha mulheres. Ele tinha mulheres hetéias. Então, quando ele percebeu que o seu pai e a sua mãe, principalmente seu pai, não aprovava as mulheres dali, ele vai e busca mulher em Ismael, da descendência de Ismael. Então, aqui nós temos Jacó indo buscar mulher na descendência da sua mãe, né? Que é ali a descendência ali de Abraão, da mesma forma que Abraão busca uma esposa ali para o seu filho Isaque, e Isaque manda o seu filho Jacó até lá também buscar uma esposa para si. No caso, Esaú, ele busca novas esposas e busca aqui se alicerçar a sua descendência na descendência de Ismael. Olhe bem o que aconteceu aqui. Lembra que quando nós compartilhamos no dia 6 de janeiro, tem aqui o vídeo, né? Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste o dia 6, onde nós falamos o capítulo 16, a origem do islamismo e do judaísmo. Então, nós falamos, né, ali naquela ocasião do nascimento de Ismael, que foi, sim, o primogênito de Abraão, que deu origem, né, ao islamismo. E o filho da promessa, que era Isaque, que vai dar origem ao judaísmo. Então, eu falei, né, naquele dia sobre essas duas raízes conflitantes, que é o povo de Israel e o povo muçulmano, né? E você vê hoje todo esse contexto que nós temos. E naquele dia eu falei, né, que essa briga era antiga. Pois bem, essa situação vai ser fortalecida ainda mais aqui com a aliança que Esaú faz com a descendência de Ismael. E com todo o ódio que havia de Esaú pelo seu irmão, você já começa a ver esse conflito com um plus a mais. Ismael alicerçado com Esaú contra, né, Jacó, que daria origem às 12 tribos de Israel através dos seus filhos, que nós vamos falar daqui a pouco. Então você começa a perceber, né, como no ditado popular esse caldo vai engrossar, né? E temos hoje, nesse contexto que nós vivemos, né, toda essa rivalidade entre esses dois povos. Pois bem, então
Nós continuando aqui, Jacó vai chegar a Berseba, né? E ele vai ter uma experiência extraordinária aqui. Por quê? Ele vai passar a noite neste lugar, ele pega uma pedra e coloca ela como travesseiro. E aí ele vai ter um sonho que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Acima dela estava o Senhor, e ele diz: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão. E o Deus de Isaque, te darei a ti, a tua descendência, esta terra que estás deitado. A tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, oriente, para o norte, para o sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Imagina você receber uma voz de Deus dizendo: olha, meu filho, eu estou contigo e não te deixarei até se cumprir tudo que eu te prometi. Aqui Jacó recebeu esta promessa, né? Quando Jacó acordou do sono, disse: realmente, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Que surpresa boa é essa! Pois bem, e cheio de temor disse: como este lugar é terrível, este lugar não é outro senão casa de Deus, é a porta do céu. Jacó levantou-se pela manhã cedo, tomou a pedra que havia deixado da cabeça e colocou como coluna. Então, derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar de Betel. Antes, aquela cidade se chamava Luz. E Jacó fez um voto: se Deus for comigo, me guardar neste caminho que eu vou seguindo e me der pão, roupa para vestir, de modo que eu volte em paz à casa dos meus pais, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e certamente te darei dízimo de tudo que me deres. Então, mais uma vez, nós vemos a menção de dízimo no Antigo Testamento, em Gênesis. A primeira vez foi naquele encontro divino, de Abraão com Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E agora, na segunda vez, Jacó fazendo esse voto a Deus. Capítulo 29, então Jacó pôs-se a caminho, chegou à terra, né, onde havia poços ali, e ali se reuniam os rebanhos, né, para tomarem água. E Jacó chega naquele lugar e logo pergunta, né? Meus irmãos, de onde sois? E eles responderam: somos de Harã. E perguntou mais: conheceis Labã, filho de Naor? E responderam: conhecemos. Responderam: ele vai bem? Responderam: vai bem. E ali está Raquel, sua filha, que vem chegando com as suas ovelhas. Então, rapidamente, Jacó, o que ele faz? Destampa o poço e dá de beber às ovelhas que Raquel estava trazendo, né? As ovelhas do seu pai. E aí, enquanto Jacó estava ali, Raquel rapidamente, né? O texto fala que ela vai, corre, fala para sua mãe, para o seu irmão, para o seu pai, fala a respeito de Jacó, e o texto fala aqui. Então, o texto fala assim: quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e com as ovelhas de Labão, irmãos da sua mãe, aproximou-se, rolou a terra, a pedra que estava na boca do poço, e deu de beber às ovelhas. Então Jacó beijou Raquel, levantando a voz, chorou. Claro que foi aquele beijinho, né? Mas aqui já rolou aquele clima. Pois é, Jacó já ficou apaixonado por Raquel. Vou te mostrar. Pois bem, Rebeca, aí Jacó contou a Raquel, que era parente do seu pai, filho de Rebeca, e Raquel foi correndo contar as coisas para o seu pai. Quando Labão ouviu a notícia sobre Jacó, filho da sua irmã, correu ao encontro e o beijou e o levou para casa, e foi uma festa naquele dia.
Jacó relatou a Labão todas as coisas que tinham acontecido, né? Tudo que, todas as notícias da família. E disse Labão: de fato, és o meu sobrinho, és osso e da minha carne, né? És osso do meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois disso, Labão perguntou a Jacó: trabalharás de graça para mim por ser o meu parente? Diga-me qual é o teu salário? E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Léia e o da mais moça, Raquel. Léia tinha os olhos sem brilho. Alguns historiadores falam que ela era vesga, né? Ela tinha problema ali nos olhos, então ela não era muito bonita. Mas o texto fala que, ao passo que Raquel era bonita de porte e de rosto, porque amava Raquel. Não falei que já tinha pintado um clima? Pois bem, Jacó disse: por Raquel, tua filha mais moça, trabalharei 7 anos para ti. Labão respondeu: é melhor dá-la a ti do que dá-la a outro. Fica comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que lhe amava. Que coisa linda, não é? Pois bem, então Jacó disse a Labão: dai-me minha mulher, porque o tempo já se contemplou e quero me unir a ela. Labão reuniu os homens do lugar, ofereceu um banquete, à noite pegou sua filha Léia, isso mesmo, e levou a Jacó. Jacó a tomou por mulher. Na escuridão da noite, Jacó não percebeu que ele tinha se deitado com Léia ao invés de Raquel. E aí, quando amanheceu, já estava Léia ali. E Jacó perguntou a Labão: que é isso que me fizesse? Eu não trabalhei para ter para ti em troca de Raquel? E por que me enganaste? Labão respondeu: não é assim o costume da nossa terra. Não se dá em casamento a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te darei também a outra em troca do trabalho de mais 7 anos que me servirás. Né? Então, essa semana seria a semana de lua de mel, onde toda a atenção de Jacó seria para Léia. Terminado a lua de mel, sim, seria-lhe entregue a paixão da sua vida, né? O grande amor da sua vida, que era Raquel. E assim fez Jacó, cumpriu a semana de Léia, depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel, e também deu a serva de Raquel e a serva de Léia. Então Jacó tomou Raquel por mulher, ele a amava muito mais do que a Léia, e trabalhou para Labão por mais 7 anos. E agora vai começar a nascer os filhos dessas uniões, né? Pois bem, o Senhor viu que Léia era desprezada e tornou o seu ventre fértil. Em contrapartida, porém, Raquel era estéril. Pense só. Recapitulando, nós tivemos Sara, esposa de Abraão, estéril. Logo em seguida, por um milagre de Deus, nasce Isaac. Isaac se casa com Rebeca. Rebeca era estéril. E Isaac orou, foi muito, não foi? E, no caso, Rebeca teve os gêmeos Jacó e Esaú. E agora Jacó casa-se com o grande amor da sua vida e ela é estéril. Pois bem, Jacó, Raquel, porém era estéril, mas logo Léia engravidou e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, porque disse: porque o Senhor viu a minha aflição, agora meu marido me amará. Ela engravidou outra vez, deu à luz e disse: porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e deu-lhe o nome de Simeão. E engravidou ainda outra vez, e deu à luz a um filho, e disse: agora desta vez meu marido se unirá a mim, porque dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. De novo engravidou e deu à luz a um filho e disse: desta vez louvarei ao Senhor. Por isso deu-lhe o nome de Judá e parou de ter filhos. Amanhã continuaremos
esta história dos filhos de Jacó. Lembrando que são 12, então ainda tem muita história aqui para vermos o nascimento desses outros filhos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. Colocamos diante de Ti com um coração grato. Te rendemos louvores. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.